Sou o Lucas Souza, diretor científico de pesquisa, desenvolvimento e inovação aqui na Ecofibras e especialista em laser e LED. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouco sobre o equipamento Acupunture, seu manuseio, seu passo a passo de uso, protocolos e principalmente seus diferenciais. Então, bom, vamos para o equipamento então. Primeiro entendendo quais são os acessórios que acompanham, né? Vocês vão receber o equipamento, é onde a gente faz todo o manuseio. O equipamento tem tela touchscreen, fácil manuseio, auxílio de voz, a gente vai ver isso durante a nossa programação. O aplicador caneta, para utilização em acupontos e também fora dos acupontos, para realizar a terapia Lib e todas as técnicas, onde vocês têm o dual laser vermelho e infravermelho, então laser vermelho, laser infravermelho, podendo emitir só o laser vermelho, só o laser infravermelho ou a combinação dos dois. E principalmente no modo contínuo, mais utilizado para tratamentos de dores, edema, cicatrização, mas no modo pulsado, onde nós temos as frequências de Henniger, de Nogier, para utilizar em acupontos. Temos também a caneta para a utilização, né, da tela touchscreen, o cabo de tensão bivolt automático, os óculos de proteção, tanto para você quanto para o seu paciente, então com 2 óculos de proteção, a pulseira para a técnica Lib, onde vamos irradiar o laser na corrente sanguínea do paciente, conectando essa pulseira ao punho e o aplicador caneta, né, localizado aqui na sua extremidade. Então, esses são os acessórios que acompanham o equipamento, todos eles dentro da maleta de couro que faz o transporte e o armazenamento, que também acompanha o equipamento. Então vamos para o equipamento para o seu manuseio. Para ligar o equipamento, inicialmente vamos conectar a rede elétrica, que ele já está conectado, é um cabo de tensão bivolt, como eu já ressaltei para vocês, então basta conectar na tomada e utilizar independente da voltagem. Após estar conectado, eu vou girar o botão no sentido horário, o botão de emergência, e clicar aqui no botão central do gabinete, que é a tecla Power. O equipamento vai ligar, fazer sua apresentação e entrar numa tela onde ele solicita o último bloqueio de acesso, que é a senha. Que a senha padrão do seu equipamento será 0000. Ao clicar, já irá para a tela inicial, o Home, onde vocês têm a opção de protocolos e programação manual, que vamos passear bastante por essas opções, mostrando para vocês o manuseio. Mas para iniciar, vou mostrar para vocês aqui a configuração do equipamento. Na tela inicial temos esse ícone de configuração, onde vocês podem mudar o idioma do equipamento, tanto de fala quanto das caracteres em escrito. Então, em português, clicando uma vez. Elija uma opção. Espanhol, mais uma Choose vez. an option. Inglês. Clicando mais uma vez, Escolha a retorna ao opção padrão desejada. português. Podemos mexer no brilho da tela do equipamento também, diminuindo, tá? Ou aumentando. Vou deixar aqui no máximo para que fique bem visual para vocês durante o vídeo. E o volume do áudio, que pode ser menor, né, mais baixo, ou aumentar de acordo com a sua necessidade. Vamos deixar aqui no volume 8 e vai até o 10, ok? Além disso, a voz ela pode ser masculina ou feminina. Escolha a opção desejada. Tá? Ou até mesmo desativada, caso você queira desativar o auxílio de voz e o equipamento trabalhar em silêncio. Vamos deixar aqui o Escolha a auxílio de opção voz, desejada. que é um grande diferencial, que mostra para você quais são as etapas a serem seguidas, dão instruções durante o uso e principalmente, né, para o cliente dar aquela sensação do equipamento tecnológico, de uma terapia de alto valor agregado. Também podemos mexer no descanso de tela do equipamento, que podemos aqui colocar o tempo em minutos, né? Podemos ir subindo, mexendo no tempo, em que ele, estando inativo, vai desligar automaticamente. Lembrando que todas as alterações feitas aqui nessa tela para serem confirmadas, eu venho aqui e clico em Enter. Okay? Então, só para a gente abordar um pouquinho a configuração do equipamento. Vamos agora, de fato, para os protocolos, né? E programação manual. Iniciando pela programação manual. Nos protocolos, vocês vão ver que é um equipamento muito intuitivo, que ele vai nos dar as frequências por meridianos, as frequências de Nogier e algumas das mais comuns patologias já prontas. E na programação manual é um mundo aberto de possibilidades, onde você pode escolher, de acordo com o seu aplicador caneta, a luz, a dose, o modo contínuo, pulsado. Então é um mundo aberto de possibilidades. Vamos começar aqui pela programação manual, então. Clicando em programação manual, o seu equipamento vai te dar a opção de trabalhar com caneta ou realizar a terapia Lib. Caso você tenha aplicador clusters, como nesse equipamento que já está programado para aplicador clusters, também aparecerá a opção cluster. Na versão inicial do equipamento Acupunture, que acompanha somente a caneta de laser, você vai ter somente a opção caneta e Lib. Tá? Vamos clicar agora em caneta, então, para fazer uma programação manual. Então, quando clicamos aqui,
já abre para a gente a opção da caneta Dual Laser, que pode ser emitida somente com a luz vermelha, vis de visível, somente com a luz infravermelha, né, IV de invisível, de infravermelho, e as duas juntas combinadas, ok? Vamos usar aqui, por exemplo, o manual, primeiro a luz vermelha no modo contínuo, como se quiséssemos fazer um processo de inflamação, cicatrização, uma dose de 4 joules. Então, seleciono a luz, vou usar o modo contínuo, que eu não estou trabalhando sobre um acuponto, e vou colocar aqui a dose, né, que é o único parâmetro para a escolha. Percebam que a luz já está selecionada, o modo já está selecionado e a potência já está na potência máxima do aplicador. Lembrando que, caso seja necessário, vocês podem clicar no ícone potência e diminuir a potência. Um desconforto do paciente, algum efeito térmico, porém a gente sempre pede para trabalhar com a potência máxima e diminuir só se necessário. Então, basta agora clicar aqui em dose, selecionar a dose de 4 joules, clicar em Enter. O aplicador já pode estar conectado, né, como está aqui já, desde o início do uso do equipamento, ou podemos fazer toda a programação e depois realizar a conexão. Lembrando que o equipamento ele tem aqui o aplicador, um conector, onde vocês vão ver esse relevo nessa região aqui, tá? Que é compatível com esse relevo que também tem aqui no conector. Então, quando eles se encontram, não precisa de nada, força, nada, facilmente ele tem um clique e já é feita a conexão. Nesse momento a gente clica em Enter. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Então perceba que o equipamento já te dá o referencial de tempo, aqui vai estar a dose em tempo real, e quando completarmos os 100%, aquele ponto foi tratado e podemos partir para o próximo. Vocês veem o auxílio de voz, nos lembrando da utilização do óculos, falando qual é o próximo passo, que nada mais é do que apertar o botão do aplicador nesse momento. Então vamos apertar o botão. Iniciando a aplicação. E iniciamos a emissão da luz. E vai nos mostrar o tempo, aqui, então 1 joule. 10 segundos de 40, o joule em tempo real, e aqui nós temos a porcentagem correndo. Quando alcançarmos os 100%, o equipamento desliga 2 automaticamente joules. e podemos realizar uma nova dose se necessário num novo ponto. Se necessário, Aplicação podemos interrompida. apertar Pressione o o botão do botão da aplicador. caneta para reiniciar a aplicação. Interrompemos a aplicação por alguma necessidade, um desconforto do paciente, uma posição inadequada, alguém que possa entrar na sala sem óculos de proteção. Vocês conseguem pausar a aplicação e quando retornar percebam que vai emitir somente o restante. O que já foi feito já é computado no equipamento. Iniciando a aplicação. 3 Ele joules. somente finaliza a aplicação. Ao final do tempo da aplicação, o equipamento automaticamente se apaga. Aplicação completa. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. E se forem necessários mais pontos de aplicação, basta ir tratando o paciente ponto a ponto, que toda a área tenha sido tratada. Então, esse é um primeiro exemplo de uma aplicação, né, no modo programação manual. Podemos fazer a programação manual indo para aquela mesma tela da caneta, só que utilizando somente o infravermelho ou as duas luzes juntas. Vou colocar agora as duas luzes juntas. Selecione o modo. Vou dar um exemplo de um modo pulsado, onde além da dose, nós vamos escolher também a frequência, tá? Então vamos colocar aqui uma dose Selecione a dose desejada. de 4 joules também nesse exemplo. E a frequência Selecione a podemos colocar frequência desejada. qualquer frequência de 1 a 824 Hz. Vou colocar primeiro uma frequência mais baixa para que vocês visualmente possam ver o pulsar da luz. O que é o Hertz? O Hertz nada mais é do que quantas vezes a luz acende e apaga dentro de um segundo. Então, quando eu coloco 2 Pressione Hz, Enter para continuar. Por favor, use óculos de segurança. Vocês vão Pressione o perceber botão da caneta para iniciar a aplicação. Iniciando a aplicação. que a cada 1 segundo eu tenho a luz apagando e acendendo 2 vezes, tá? Isso são 2 Hz. 1 joule. Vou pausar aqui e voltar só para Aplicação vocês verem interrompida. Pressione o essa botão da dinâmica da caneta para frequência. reiniciar a aplicação. Pressione Enter para continuar. Selecione o modo. Agora eu vou colocar Selecione os a mesmos dose 4 desejada. joules Selecione a frequência desejada. e subir essa frequência para 10 Hz. Pressione Enter para continuar. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Iniciando a E aplicação. vocês vão perceber que em 1 segundo eu tenho a luz acendendo e apagando 10 vezes, tá?
E agora um outro exemplo. 1 joule. Aplicação interrompida. Pressione o botão da caneta para reiniciar a aplicação. Pressione Enter para continuar. Selecione o modo. Vou colocar Selecione aqui a dose agora a desejada. mesma dose com a Selecione a frequência frequência desejada. do pulmão, por exemplo, que é de 824 Hz. Isso significa que em 1 segundo a luz acende e apaga 824 Pressione vezes. Enter para continuar. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Iniciando a aplicação. Visualmente a gente não consegue ver esse pulso, porque em 1 segundo são 824 vezes. Isso quer dizer que em 2 segundos são mais de 1.500 vezes que a luz acende e apaga. Então a nossa impressão visual é de uma luz contínua, porém ela está trabalhando no modo frequenciado. 2 joules. Então para vocês perceberem aí que eu posso modular a frequência, ok? 3 joules. Deixar a aplicação ocorrer até o final para vocês verem ela sendo realizada e automaticamente terminando aí ao final. Aplicação completa. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Pressione Enter para continuar. Outra possibilidade é aqui na luz. Selecione a luz. Vamos voltar à primeira tela, onde a gente seleciona ali qual tipo de luz, trabalhar somente com infravermelho. Selecione o modo. Essa é uma luz muito utilizada no modo contínuo para tratar dor, edemas, tecidos mais profundos, e no modo pulsado para fazer a acupuntura chinesa tradicional em pontos corporais, também a craniocultura. O vermelho, que é uma luz mais superficial, utilizamos geralmente para auriculoterapia. Então aqui eu tenho o infravermelho no modo pulsado. Vou Selecione a dose desejada. Uma dose de 6 joules e vou colocar uma Selecione frequência de 667 Hz, por exemplo. Pressione Enter para continuar. É legal passar para vocês que além dos protocolos que nós já vamos fazer agora próximo, que já tem todas as frequências para cada meridiano salvo, as frequências de Nogier, vocês também têm uma tabela de referência das principais frequências a serem utilizadas, que facilita nesse momento de saber qual frequência colocar aqui numa programação manual, ok? Então, estou dando Enter aqui. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. E começamos a aplicação. Iniciando a aplicação. O infravermelho tem essa característica de ser uma luz não visível, então a gente não vai ver a olho nu. Mas ele está trabalhando aqui com a dose e com a frequência que foi selecionado. E é o que mais nós vamos usar em pontos corporais da acupuntura chinesa tradicional. Por essa ação mais profunda, né, e realmente atingir o acuponto. %. Então aqui eu vou mostrar para vocês, ó, em direção à câmera, que aí é uma luz que a câmera do celular, a câmera, né, de gravação, ela consegue captar. Então vocês vão perceber que tem luz sendo emitida. Porém, quando eu coloco essa luz no tecido, vocês não percebem ela visualmente. Nosso olho humano não é capaz de ver essa luz. Mas aqui eu programei a luz infravermelha, tá? 3 na joules. frequência específica, na dose específica. Então esse é o modo de programação manual, onde você seleciona a dose, a luz, a frequência no modo contínuo ou no pulsado, se você quiser, ok? Vamos pausar aqui. Aplicação interrompida. Pressione o botão da caneta para reiniciar a aplicação. E aí nós entramos no grande diferencial do equipamento, que são os protocolos. O equipamento acupuntura conta com protocolos salvos na memória, onde você tem salvo a dose, a luz e a frequência para cada meridiano, a dose, a luz e a frequência para cada ponto de Nogier, para cada um dos Nogiers de A até G, e também alguns protocolos de patologias mais convencionais do dia a dia. Então, clicando aqui, nós temos aqui contraturas, dor local, fibromialgia, inflamação, né, profunda, superficial, os ilibes, lesões nervosas, né, periféricas, e chegamos principalmente nos meridianos. Então perceba que eu tenho aqui todos os meridianos prontos. Meridiano da bexiga, do baço, coração, pericárdio, estômago, fígado, intestino delgado, intestino grosso, pulmão, rim, triplo aquecedor e vesícula biliar. Todos os 12 principais meridianos, as 12 principais frequências de Henniger. Além disso, as frequências de Nogier de A até G e algumas das principais combinações de Nogier que podem ser usadas não só no pavilhão auricular, como de maneira local. Frequência A, B e C, A, B, F. Só dando um exemplo para vocês, por exemplo, a frequência A tem uma função anti-inflamatória, a frequência B tem uma função nutritiva e a frequência F uma função cicatrizante. Então, é uma ótima combinação para ser usada
sobre lesões, sobre feridas, para promover cicatrização, sobre pós-operatórios. E além disso, temos outras opções também de combinação, por exemplo, a EAG, que trabalha nervos e questão de dor, além de outros pontos como paralisia, síndrome facial e trigger points. Temos todas essas frequências prontas no equipamento para o uso em um único clique. Basta você selecionar a patologia ou tratamento que você quer realizar, ou de acordo com a sua avaliação, as deficiências, excessos do paciente, qual é o ponto que você vai tratar com a laser puntura e em qual meridiano ele se encontra. E a partir disso basta selecionar o meridiano. Então quero trabalhar um ponto de bexiga. Qualquer um dos pontos do início ao fim do meridiano são tratados e estimulados com esse protocolo de meridiano da bexiga. Quero tratar um paciente, um F8, um F3, um ponto de fígado, seja qual for. Qualquer um dos pontos do início ao fim do meridiano serão estimulados e você vai conseguir mimetizar e substituir o trabalho da agulha com eficácia utilizando esse protocolo. E assim por diante. Então basta você avaliar seu paciente da mesma maneira que você já realiza, determinar os excessos, as deficiências, determinar as síndromes energéticas e a partir da seleção de pontos, buscar em quais meridianos estão esse ponto e a partir disso selecionar no seu equipamento. Então vamos fazer como exemplo aqui um paciente primeiro onde nós vamos trabalhar uma dor local, uma contratura, vamos escolher a dor local. Dual laser. Pressione Enter para continuar. O equipamento me coloca o laser infravermelho na caneta, que é o principal luz analgésica. Pressione Enter para continuar. E vai me colocar uma sequência de frequências que tem um potencial analgésico. Então, primeiro ele vai me colocar a frequência de 2.28 Hz, basta eu dar o Enter. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Vou colocar na área de dor do meu paciente e começar a aplicação. Então, estou fazendo aqui o início do processo de analgesia. 25%. 50%. 75%. Aplicação completa. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Nesses protocolos onde nós temos passos, você vai perceber que na tela vai aparecer: aperte o botão do aplicador para iniciar a nova aplicação ou Enter para o próximo passo. Quando aparecer esse Enter para o próximo passo, quer dizer que além dessa primeira protocolo sugerido pelo equipamento, nós temos um outro passo a ser feito. Como nós vamos trabalhar nesse sentido? Se for uma dor local onde só um ponto já me resolve ali a aplicação e eu pego toda a área de dor, eu posso clicar no Enter e já ir para o próximo passo e repetir nesse mesmo ponto o próximo passo. Caso seja uma dor difusa, uma grande área, eu continuo apertando o botão da caneta para tratar toda a área. Então vamos dizer que tem toda essa área de tratamento de dor. Comecei aqui, depois fiz aqui, sem dar o Enter. Vou para o próximo passo e aperto novamente o aplicador. E vou tratando até que toda a área que tem a dor tenha sido tratada pelo primeiro passo. 50%. 75%. Aplicação completa. Pressione o botão da caneta Perfeito. Para iniciar a aplicação. Vamos dizer que essa área de tratamento toda já foi tratada com o primeiro passo. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Tratei toda a área de dor. Nesse momento, eu clico em Enter. Pressione Enter para Passo para o continuar. próximo passo, onde eu tenho uma nova frequência analgésica. Clico em Enter. Por favor, use óculos de E retorno para o segurança. primeiro ponto que já Pressione foi o botão tratado da com a primeira caneta para frequência. iniciar a aplicação. E inicio novamente. E assim por diante até tratar toda a área do meu paciente. 25%. 50%. 75%. Aplicação completa. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Percebam que a tela mostra de novo que se eu der Enter eu tenho mais um passo. Esse protocolo é composto por 3 frequências. Da mesma maneira, fiz o primeiro ponto, mudo para o próximo ponto, apertaria novamente a caneta para iniciar uma nova aplicação com essa mesma frequência, depois novamente, depois tratei todo o ponto, Enter novamente. Pressione Enter para E aí continuar. me entra a última frequência de 36.5, clico em Enter para continuar. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. E faço a última aplicação naquele ponto. Então, cada ponto doloroso nesse protocolo 25%. vão sofrer 3 aplicações, ok? 50%.
75%. Aplicação completa. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Pressione Enter para continuar. E se eu der o Enter, mais uma vez vocês percebem que ele volta para a primeira frequência novamente. Que aí vai da maneira, da logística que vocês preferem trabalhar. Eu indico dessa maneira que eu passei para vocês. Todos os pontos com uma frequência, depois todos os pontos com a outra, depois todos os pontos com a última. Mas vocês podem fazer um ponto, depois o outro, no mesmo ponto, desculpa, uma frequência, passa para o próximo passo, repete, quando voltar você passa para o próximo ponto. O que for mais fácil para você aí na sua logística de tratamento, ok? Então, quando retornamos à primeira frequência, quer dizer que esse protocolo foi terminado. Voltando aqui, vamos agora dar um exemplo de um protocolo de meridiano. Então, vamos dizer que nós detectamos nesse paciente um desequilíbrio onde nós vamos tratar um ponto de fígado, um ponto de pulmão e um ponto do coração. Como nós vamos fazer isso? Vamos lá buscar o primeiro meridiano que nós queremos tratar, que é o meridiano do fígado. Dual laser. Enter. Pressione Enter para continuar. Ele já vai colocar a luz infravermelha com a frequência do fígado, tá? Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. E aqui estou dando como exemplo de aplicação. Logicamente aqui não é a área do meridiano do fígado, mas para vocês entenderem. E faço uma aplicação. Então, em 58 segundos eu estimulei aquele ponto. E não é necessário mais nenhuma aplicação nesse ponto, ok? A partir do momento que eu aplicar esses 58 segundos nesse ponto, ele já está estimulado 25%. perfeitamente, ok? Já consegui mimetizar o trabalho, substituir o trabalho da agulha. Então também eu ganho muita velocidade no meu tratamento. %. Ele vai nos dando feedback aí de tempo, tá? A qualquer momento, se você quiser interromper a Aplicação interrompida. basta clicar no aplicador. Clicando mais uma vez, ele retorna de onde parou e só faz aí o final da aplicação. Então, vamos deixar até o final. 75%. E aí o equipamento automaticamente desliga e fica pronto para uma nova aplicação. Aplicação completa. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Aqui nós selecionamos a frequência do fígado. Se nós tivéssemos mais pontos para serem tratados nesse meridiano, basta mudar o aplicador e apertar novamente. Então, quero tratar o F8, o F3, o F2, quero fazer 4, 5 pontos, não tem problema. Desde que eles sejam do mesmo meridiano, eu não preciso alterar nada no equipamento e continuo tratando. Vou passar para um outro meridiano. Aí nós vamos aqui, clicamos em retornar e buscamos o meridiano que eu passei para vocês que iríamos fazer o do pulmão também. Então, Dual laser. Pressione Enter para continuar. Mais uma vez em Enter. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. E o equipamento já entra aí com o protocolo, né? Já com a frequência, com a dose e com a luz para estimular esse meridiano. E nós começamos uma nova aplicação. E novamente 58 segundos de aplicação ali naquele ponto. Ok? Então vou pausar aqui, mas para vocês já entenderam, né? A aplicação vai até o final. Pausando. Aplicação interrompida. Da mesma maneira, ao final dessa aplicação do frequência do meridiano do pulmão selecionada, se tiverem mais pontos nesse meridiano a serem tratados, eu continuo. Se for somente um ponto, ao final eu clico em retornar. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. E busco o meu último meridiano, que era do coração. Clico aqui. Dual laser. Pressione Enter para continuar. Dou Enter mais uma vez. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. E finalizo com uma aplicação, tá? No meridiano do meu paciente. Estão fazendo aqui a aplicação. E mesma coisa, tempo, porcentagem. Ele vai me avisando aqui do equipamento. 25%. Ok? Vamos pausar aqui então. Aplicação interrompida. Mesma coisa, se tivesse mais aplicações nesse ponto, nesse meridiano, bastava continuar aqui a aplicação. Uma coisa interessante... Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Temos outros protocolos, como vocês viram. Posso usar como complemento nesse paciente a terapia ILIB, então ao final ou no início da sessão vir e também colocar ele para fazer a terapia ILIB. E vamos dizer que o que eu estou tratando era alguma afecção local, alguma dor, algum problema local. Poderia complementar além das frequências com
protocolos locais de inflamação, de dor, ou até mesmo o protocolo aqui de ponto ASH, ou Trigger Point, ok? Então, para a gente entender aí a facilidade de uso, basta você selecionar os meridianos que quer tratar, buscar o meridiano no protocolo e estimular qualquer ponto pertencente àquele meridiano com grande eficácia. E podendo ainda complementar com ações locais em Trigger Points, a própria terapia ILIB, né? E também as ações locais aqui de dor local, fibromialgia, contraturas, inflamações, ok? Para complementar, temos ainda, além das frequências de Henniger, que são dos 12 meridianos principais, as frequências de Nogier, para serem utilizadas no pavilhão auricular do paciente, ou até mesmo as combinações que citei para vocês, que podem ser usadas de maneira local, para cicatrização, alívio de dor, melhora de locomoção. Vamos colocar aqui como exemplo a frequência A de Nogier. Dual laser. Pressione Enter para continuar. Diferente das frequências de meridianos, onde eu tenho laser infravermelho, na Nogier, quando a gente vai trabalhar em pavilhão, né, auricular e é um ponto mais superficial, nós vamos trabalhar com a luz vermelha. E o legal é que aqui vocês, diferente das outras aplicações, vão ver o comportamento da luz pulsar. Então dou Enter. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. E aí no pavilhão auricular do paciente, eu coloco ali a aplicação. Tá? E ela vai pulsar na frequência A de Nogier, de acordo com o que for escolhido, 25%. promovendo os seus efeitos. E aí eu tenho uma dose de 40 segundos por ponto. 50%. Se for necessário, podemos pausar Aplicação a aplicação. interrompida. Clicando novamente, retorna exatamente de onde parou a aplicação. E a luz trabalha com esse comportamento pulsado com a frequência 75%. específica escolhida. Ao final da aplicação, a gente tem aí a luz se Aplicação apagando completa. automaticamente. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Se for necessário alguma outra frequência de Nogier, basta retornar e buscá-la e fazer o mesmo processo, ok? Então perceba como é simples o manuseio, intuitivo, né? E um equipamento que vai elevar muito os resultados da sua prática clínica. Esse foi o treinamento de manuseio do equipamento Acupuncture, sua apresentação, seus diferenciais, e espero que a partir disso você consiga incorporar essa terapia na sua prática clínica e tenha os melhores resultados.